Boa noite. Boa noite, Udsi. Tá boa? Ei, Pedro, vamos dar uns minutinhos, pouquinhos minutinhos só para o pessoal chegar. Hoje o nosso tema é super interessante, que é a mesa Casa Viva, Casa Verde, né? Que é uma mesa radiônica para ambiente, para espaços físicos, sejam ambientes domiciliares ou empresariais, né? E é a primeira live que eu vou falar desse tema tão específico, que muita gente me procura, né? Para poder pedir, assim, indicações como limpar a casa, como limpar energeticamente um ambiente, né? Para poder eliminar miasmas, eliminar energias densas, enfim. E eu já vinha, né, buscando esses conhecimentos há muito tempo. Então a gente sabe que o sal grosso, algumas ervas, né? O anil, que eu indico muito, amônia, vinagre de maçã. Então tem vários elementos, vários líquidos que a gente consegue limpar o miasma do ambiente, ou seja, a sobrecarga energética. Mas, assim, trabalhando com mesa radiônica, oi Margarete, eu percebi total diferença para poder limpar os ambientes, né? Esse tratamento é feito à distância, né? Eu não preciso ir no lugar, mas é um tratamento super completo. Porque, na verdade, quando você limpa um ambiente, você quase que tem que limpar toda semana. Dessa forma, além da limpeza organizacional, a limpeza energética. Então, a gente tem que limpar box, espelhos, enfim. Mas isso não é suficiente, porque, na verdade, o que a mesa Casa Viva, Casa Verde vem nos informar? Eu vou até mostrar para vocês como ela é, que eu acho interessante, tá vendo? Então, a gente coloca o testemunho aqui, que é o endereço do ambiente, com todos os dados, inclusive o CEP, e a gente trabalha na posição do pêndulo, onde ele indicar, para saber onde que é o norte, que está aquele ambiente, né? Para a gente estar com uma bússola, porque, por exemplo, a gente pode tratar espaços na Espanha. Eu tenho uma cliente que pediu para poder tratar a casa que os pais moraram e que hoje mora a irmã, ela já é da terceira idade, na Espanha, e a gente consegue fazer esse trabalho. Aqui o relógio e aqui as ferramentas terapêuticas, né? Então, através dessa mesa, depois eu mostro mais para vocês, a gente tem acesso a mensurar o código espírito do ambiente. Olha que interessante, tem muitos poucos anos que eu descobri isso. Cada ambiente tem um ser que protege aquele ambiente, que é o código espírito, é um ser mesmo. E esse ser tem uma idade, ele tem as debilidades dele, né? Ele vai se debilitando de acordo com a energia das pessoas que já moraram no espaço. E de acordo com uma parte que deixa eu pegar aqui para vocês verem, física mesmo, né? Então, assim, em países mais desenvolvidos, que têm conhecimento da técnica, tipo Austrália, Estados Unidos, ninguém compra um lote sem contratar um radiestesista. Por quê? Porque ele quer que o radiestesista meça o lugar todo e vê se é um bom lugar para ele construir aquela casa. Porque tem lugares que o radiestesista, mesmo com tratamento, pode ser que não consiga recuperar. Então, a pessoa, antes de fechar o contrato do imóvel, ela pede avaliação, isso é muito comum, de um radiestesista. Porque no diagnóstico, na ficha que a gente faz dessa mesa, eu vou ler aqui para vocês. A gente olha o ponto estrela, gás randon, falha geológica, radiofrequência, eletromagnetismo, campos de forma, água subterrânea, eu vou pular uns aqui, energia preta, vermelho elétrico, memórias de paredes, né? Então, assim, por exemplo, um ambiente onde tem muita discussão, a memória fica nas paredes. Então, às vezes, a pessoa aluga um imóvel
sem ter o mínimo conhecimento de quem morou lá antes. A própria professora minha dessa mesa, ela mora em São Paulo e ela me contou que quando ela mudou para esse apartamento que ela mora atualmente, ela não sabia, mas tinha um morador anterior tinha suicidado na casa. Ela, muito sensível, ela falou, tem uma coisa errada aqui. Ela fez a mesa, fez uma limpeza, né? Ela trabalha em centro também, encaminhou essa pessoa e pronto, ficou tudo bem. Ela não teve que sair do imóvel, né? Então, acho isso muito interessante. E aí, como é que a gente descobre qual que é a frequência desse código espírito? Como é que está a energia dele? Por esse gráfico aqui, que a gente chama de gráfico de Bowles. Então, é um barômetro onde a gente... por exemplo, o último estabelecimento que eu acabei de fazer semana passada é um estabelecimento público, é um restaurante. Quando eu mensurei, ele estava nessa zona aqui de 6.000, que é uma zona ele estava entre o limite, entre a debilidade e a enfermidade. Esse imóvel, esse código espírito do imóvel tem 121 anos, né? E aí, ele respondeu super bem ao tratamento. E a gente conseguiu, depois de 3 semanas, trazer ele de 6.000 para 13.500. Né? E quando a gente faz o tratamento, o que é interessante também para se manter? A gente ancora todo um trabalho espiritual de proteção para manutenção da saúde do código espírito. Então, inclui na mesa um cristal que vai ser colocado na entrada do ambiente para manutenção da saúde do código espírito. E depois de um mês eu vou mensurar também para ver se manteve nesses 13.500 ou se tem alguma outra alteração que eu tenho que fazer outros gráficos, né? Além da mesa para poder complementar. Mas acredito que esse estabelecimento assim, já está tendo um resultado, né? Inclusive de movimento, e até de equilíbrio, de harmonização dos funcionários, enfim. Então, eu estou tendo um feedback muito positivo. Já fiz de sítio, já fiz de casas, né? E interessante, por exemplo, uma pessoa me ligou querendo marcar, ela falou assim, mas e a casa quando é muito grande? 2 andares? Não tem problema. O código espírita é um só, né? Na verdade, é o protetor daquele ambiente. Eu dou algumas indicações, dependendo, na hora que eu entro no campo morfogenético do código espírita, a gente entra numa sintonia para eu sentir ele, além de mensurar, é como se ele me desse informações, né? Do que ele precisa e do porquê que ele adoeceu. Então, aí a gente vai rastreando até harmonizar, né? É muito difícil, mas pode acontecer, de um ambiente, o código espírito, ser zona letal, né? Isso é raro, mas eu já tive um caso, e esse caso me chamou muita atenção. Era em uma outra cidade do interior de Minas, um lugar muito arborificado, com piscina, uma casa muito boa, mas, segundo a pessoa que me contratou, que são os filhos desse casal, desse senhor, depois que eles mudaram para essa casa, ou seja, compraram essa casa, a vida virou de cabeça para baixo, né? Então, foi um caso muito sério, né? Porque a zona estava letal. Então, assim, a indicação, eles começaram a providenciar a mudança, né? Porque o pai, adoeceu de uma doença degenerativa. Financeiramente, eles quebraram. Foi uma coisa, assim, muito maluca em pouco tempo, sem justificativa. Eles tinham mudado de São Paulo para essa cidade. E aí, além de eu tratar, nós tivemos que fazer as mudanças aos poucos. A primeira coisa, ela tirou o pai de lá. Não dava para ele morar, ele estava muito adoecido. Então, pode acontecer de um ambiente onde o código espírito já adoeceu gravemente, dele contaminar as pessoas, né? Dele realmente causar muito dano, né?
E aí é claro que a gente tem que ver quem veio antes, a ancestralidade, a constelação fala para a gente incluir, né? Nesse caso, tinha uma questão de uma água também que passava, tinha um rio, um lago subterrâneo. Quem me acompanha presencialmente na clínica sabe que eu estou num ponto, né, entre a Contorno e Andradas, onde eu tenho ali o Rio Arrudas. Então, eu faço uma proteção semestral bem mais forte por essa passagem do rio ali. Então, a gente usa uma mandala, além da mesa, outros recursos, porque é um prédio comercial, eu não tenho interesse de sair dali. Ali também um ponto energético muito positivo, né? Para quem me acompanha sabe que ali tem um hospital espiritual em cima, então é um ponto de cura, mas eu preciso de cuidar da energia de um rio, porque imagina, passam-se várias, o rio, a Avenida dos Andradas, ela cobre grandes bairros da cidade, e ali tem muitos dejetos, né? Então, assim, é muita energia que corre ali, né? É um momento também onde o prédio ajuda a ancorar quando a gente faz as limpezas necessárias. Então, assim, é muito interessante, assim. Quando eu entrei em contato, eu fiquei fascinada, porque eu falei, gente, faz todo sentido, né? Então, não adianta só eu limpar meu ambiente físico, energético, com anil, com vinagre de maçã, com orações, com amônia, enfim, tem várias formas da gente limpar o ambiente. Não é o suficiente, porque se o código espírito daquele espaço está adoecido por outras razões, a gente precisa de harmonizar. Uma complementação que não é da mesa, mas, por exemplo, o Rinlin, né, que aprendeu com a Morná sobre o Ho'oponopono, toda vez que ele ia dar um curso e ele alugava algum espaço, ele queria ver o espaço antes, né? Para ele entrar, para ver se o código espírito do espaço estava em harmonia, ele pedia licença, né? Ele chegava e reverenciava e pedia autorização para ver se o código espírito daquele espaço tinha sintonia com ele. E a partir disso, se desse o sim, ele limpava o ambiente, as cadeiras, fazendo Ho'oponopono, tirando memórias de parede. Tem no livro um relato que ele fala assim, que ele entrou num lugar, num hotel, que o salão, o auditório tinha vários tipos de curso e que as cadeiras estavam extremamente adoecidas. Conversaram com ele assim do sentimento de ingratidão. E aí ele faz toda uma limpeza para ele conseguir trabalhar lá. Ele tinha essa consciência do código espírito do espaço, porque vamos que o assunto que ele levava para o curso era um código espírito que não aceitava aquela condição, aquela linha de pensamento, aquela vertente. Ia haver vários boicotes energéticos para que o curso fosse realizado, de todo tipo. E ele não queria ter esse tipo de transtorno, ele não queria ter esse tipo de desconforto se ele respeita tantas conexões energéticas, né? Então ele tinha essa precaução, ele tinha esse cuidado. É como a gente vai num lugar, né? Tem hora que a gente que é mais sensível vai num lugar e fala, nossa, mas aqui tem uma coisa estranha, pesada, a gente não se sente bem. Pode ser que o código espírito ali não teve uma atratividade com a gente também. E tem com as outras pessoas do ambiente. Então a gente não julga, a gente não sabe. Tem que fazer a mesa, casa viva, casa verde. A gente tem que mensurar, entrar em contato com essa energia para ter realmente a informação correta, né? Para a gente entender o que está acontecendo. E é muito legal porque as ferramentas de cura do código espírito, então às vezes ele pede, geralmente ele pede 5 ou 6 ferramentas. Então ele pede, às vezes energia, a última que eu fiz, do Arcanjo Miguel, que corta as demandas, pede energia vegetal, energia mineral, pede energia dos dragões, né? Às vezes ele pede geometria sagrada, e no momento que a gente harmoniza, a mesa é feita em 4 etapas,
a gente vai vendo a diferença da frequência que a gente mede de cada item que eu mostrei para vocês. Então, cada item dessa folha, a gente mede o antes, o ideal da energia e depois do tratamento. Como que ficou. E é muito legal porque todos os ambientes que eu já fiz essa mesa é totalmente diferente um do outro. Né? O domiciliar, né? Não é porque é domiciliar, é aquele código espírito que mora naquela casa. A gente entra numa sintonia, numa comunicação e assim, me chamou a atenção, por exemplo, do restaurante, que é um comércio de alimentos, que esse código espírito estava mais feliz, né? Ele tem 121 anos e estava muito mais feliz porque ele está nutrido da energia dos alimentos, né? Os alimentos estão ali e ele se nutre, então ele não estava fraco, né? Ele estava cansado, debilitado, porque frequenta várias pessoas, né? Quando uma pessoa vai num restaurante, às vezes ela não está harmonizada, às vezes ela vai e discute, enfim, ela está levando a sua carga energética para aquele lugar. Voltando no Rili, que eu acho um exemplo bom, falei de restaurante, lembrei dele. Ele, como ele coloca que tudo é 100% nosso, 100% da nossa responsabilidade, quando ele entrava num restaurante e ele via o restaurante vazio, ele chegava pro gerente e falava, olha, se daqui 20 minutos eu lotar seu restaurante, eu posso ter minha refeição gratuita? Aí o cara olhava assim, uai, pode. E aí bastava ele sentar e começar a refeição dele, ele começava as orações do Ho Oponopono e o restaurante, claro que ele falou que sempre escolhia um restaurante justo, onde ele achava um alimento bom, bem organizado, a limpeza, enfim. E ele queria ajudar ali. Então é como se ele entrasse em harmonia com o código espírito e com o espaço e fosse fazendo, agradecendo e em 20 minutos o restaurante estava lotado, né? Olha a importância da gente ter consciência disso, né? Existe um ser em cada lugar, existe uma conexão, né? Então, olha a importância da gente ter essa informação para poder cuidar do ambiente. Uma coisa interessante também, muito importante, é que essa limpeza da Casa Verde, Casa Viva, a gente não faz mais que uma vez por ano. Ou seja, uma vez por ano é suficiente nesses 4 momentos para eu tratar o código espírito. Eu não tenho que preocupar. E é por isso que a gente já deixa uma peça de cristal ancorada com todas as proteções e orações devidas para manter a saúde do código espírito, né? Alguém tem alguma pergunta? É um tema novo? Talvez seja diferente para muita gente. Eu trabalho com várias mesas radiônicas, né? Então tem a mesa radiônica individual, né? Onde a gente equilibra e olha vários assuntos, inclusive contratos de vidas passadas, energias, magias da pessoa individualmente. E a partir disso eu tive acesso a essa mesa, Casa Viva, Casa Verde, que é a mesa específica para um ambiente. É muito legal também trabalhar com parceria com arquiteto, enfim, com decorador, porque antes da pessoa entrar para o imóvel, a gente já consegue limpar, né? Para que ela entre sem ter contato com energias que estão desarmonizadas, né? E que às vezes ela nem tem noção. Eu sempre tive o cuidado, que eu acho que ajuda, mas era uma coisa intuitiva. Eu não tinha tido acesso ainda à mesa Casa Viva, Casa Verde, mas eu sempre tive cuidado, antes de eu comprar os meus imóveis, quando eu morava de aluguel. Aliás, eu não tinha o cuidado que aconteceu quando eu morei no primeiro apartamento de aluguel. Foi no bairro Nova Suíça, e aconteceu uma coisa muito... Eu quis mudar rápido, e a prioridade para mim era um apartamento que tivesse cheio de armário. Nos quartos, no banheiro, na cozinha, que eu entrasse só com as minhas coisas. E eu olhei 3 imóveis. E quem ganhou? O que tinha mais armário. E eu fui.
Nossa Senhora. Eu não... Era uma rua boa, na Rua Gávea. Não, mentira. Era Rua Junquilhos com Gávea. Só que eu não tinha noção dessas coisas e na minha ansiedade de mudar, eu não prestei atenção. O imóvel, ele era abaixo do nível da rua. Então, ele já era escuro. Ele já era... Assim, quando você entrava, né, no primeiro momento de ansiedade, ok. Eu não consegui, quase que eu não consegui terminar um ano de aluguel lá. De tanto que eu adoeci, né? Porque eu tava abaixo do nível da rua. Então, isso acumulava muita energia. Não sei quem morou antes, mas eu passava muito mal. E aí, bom, primeira coisa, quando eu saí de lá, falei, eu quero um apartamento no alto, né? Assim, era de aluguel também, porque o meu eu comprei na planta, pequenininho, mas ainda demorar para poder ficar pronto, pelo menos mais 1 ano e meio. E aí eu fui e comprei e aluguei um no 15º andar. Gente, bom, não sabia desse conhecimento. Falei, bom, agora eu tô no último andar, né? Não tem ninguém acima de mim. Não é que eu adoeci de novo, né? E aí eu tive acesso a pessoas que me ajudaram de grupo espiritual. Aí o que eu descobri? Tinha de parede comigo uma pessoa que estava adoecida e que estava falecendo com um câncer terminal. Então essa energia dela eu captei, né? E aí foi um alívio quando fez o tratamento em mim e na minha casa. E a partir daquele momento, como eu já tinha comprado um apartamento na planta, eu decretei dentro de mim, eu não moro em imóvel que outras pessoas já moraram. Naquela época eu não tinha acesso à mesa Casa Viva, Casa Verde, mas fez muita diferença. Quando eu entrei no meu primeiro apartamento, super pequenininho, super lindo, super arejado, não era nem abaixo do nível da rua, mas nem era o último andar. Que alívio, né? Ele tinha uma varanda, então assim, ampliava. Eu pus espelhos, aí eu já trabalhava algumas coisas de técnica de Feng Shui, eu harmonizei de um jeito bacana. Mas não tinha acesso à mesa Casa Viva, Casa Verde, e não tinha acesso a essa informação que todo espaço tem um código espírito, né? Todo ambiente. Mas de lá eu mudei para outro, né? Maior, também comprei na planta, no acabamento, e é totalmente diferente, gente. Assim, eu já fiz pro meu ambiente, né? Comercial e domiciliar, mas é totalmente diferente. Então, assim, não é pra gente cismar, né? Mas é um conhecimento novo que eu acho que a gente precisa de acessar, né? Porque funciona, porque é verdade, né? Porque, na verdade, a gente, por não conhecimento, não acessa uma coisa tão de um resultado tão bacana, tão fácil de resolver, né? E é isso, assim, alguém tem alguma pergunta? O tema de hoje é mais curtinho, porque a Casa Viva, Casa Verde é isso. É o tratamento do ambiente como um todo, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Esse código espírito recebe esse tratamento e ele deve ser feito anual. Não precisa ser feito menos de 1 ano, né? E às vezes, assim, até dependendo do que a pessoa tá vivendo e sentindo lá, talvez não precise de fazer todo ano, né? E a gente, junto com esse tratamento, a gente entrega, né? De acordo com o que se pede, alguns mantras que a pessoa põe para tocar no ambiente, tipo 3 dias tocando naquele ambiente muito baixinho e a limpeza, porque tem código espírito que sente falta do som, que a cura também vai se dar pelo som, não só pelas frequências minerais e vegetais, mas pela cura da música, de uma música específica, né? Um mantra específico. Então é muito bacana, gente, assim, é um conhecimento que eu queria passar para vocês, porque eu acho que pouca gente tem acesso a essa informação, né? Mas tem solução. E quando não tem, que são casos muito raros, onde na hora que a gente medir aqui no gráfico de Bobs, dessa zona letal aqui, ó, essa zona dificilmente a gente consegue harmonizar, porque a gente faz o trabalho,
mas tem que acompanhar mais de perto para ver se teve o resultado, né? Porque no momento que a alteração tá no solo freático, tá em lugares, aí a gente tem que ter um cuidado maior, igual eu dei o exemplo do meu espaço comercial, né? Mas ali tem outras coisas que compensam, né? Espiritualmente falando e energeticamente falando, que compensa o rio. Então é só blindar, né? Mas essa blindagem realmente, no caso do meu ponto, a gente tem que fazer semestral, que é um caso raro também, né? E até porque é uma área hospitalar também. Então é uma área onde já tem uma frequência de dor, né? As pessoas que estão nos hospitais estão de alguma forma debilitadas e sofrendo. Então já demanda um cuidado maior. Então, e também com certeza os códigos espíritos desse espaço já também são preparados para estarem ali, né, como missão. Então já não é uma egrégore qualquer, né, já é alguém que escolheu tá ajudando nessa missão, né? Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa, perguntar? Eu acho que eu fui bem clara também por ser diferente, mas quando eu explico para as pessoas que querem fazer esse diagnóstico de ambiente e tratar, né, eu preciso dos dados das pessoas que moram no espaço, o endereço completo, eu preciso até com o CEP, tudo, para poder... E também uma coisa importante, que é a intenção da pessoa que está contratando a mesa. Qual que é a intenção dela, né? O que ela quer, o que ela está sentindo. Tem umas 2 semanas me ligou uma senhora, que ela até vai fechar, mas ela quer fazer mês que vem, que ela quer terminar a reforma, e falou que uma amiga tinha visto a minha divulgação e tinha indicado para ela. Ela me contou um pouco da história, que ela ficou muito impressionada. Um pedreiro que trabalhou lá, ela até tem preocupação de saber se ele tá vivo, teve vários acidentes com ele lá dentro. E aquilo chamou atenção. E as plantas também que ela coloca lá, principalmente na parte de cima, elas não vingam, sabe? Elas, parece que, por mais que ela cuide, elas murcham, elas... Falei, bom, as plantinhas estão protegendo o ambiente, mas estão sofrendo. Então, assim, esse acidente com o pedreiro pode ser um pedido de socorro desse código espírito, né? Enfim. Olha, fotos não é necessário, mas claro que quando eu tenho mais material, por exemplo, se eu tiver a planta da casa, se eu tiver foto, enriquece o trabalho. Esse lugar que eu falei que eu medi que era letal, quando a pessoa me procurou, eu fiquei tão impressionada com os relatos, e ali eu já conectei que era fato que o código espírito estava muito doente, porque foram tudo na vida, né, daquela família. Uma falência financeira, uma doença degenerativa, um homem super saudável, de repente adoecer assim, a mãe sobrecarregada, machucava sempre na casa, funcionário não gostava de ficar, então já estava muito claro que ali tinha um problema sério. Nesse caso eu consegui, ela me mandou foto aérea que ela tinha e o mapa. Então, nesse caso, eu falei, não, por favor, me manda tudo que você tiver aí, porque eu precisava de fazer um diagnóstico muito mais preciso, assim. Parece que ela já tinha contratado, não a mesa Casa Verde, mas ela tinha contratado um radiestesista, uma pessoa que viu, e essa pessoa pediu para ela procurar um trabalho mais forte, porque ele já tinha detectado muita coisa séria, mas ele não tinha instrumento para poder resolver. Então, foi... Quer dizer, já estava uma indicação de um profissional. Quer dizer, alguém já tinha avaliado e viu que o caso era grave. E foi muito bacana, assim, foi delicado, porque quando a gente trabalha com energia, não é religião, mas essa família era muito evangélica, né? Então eu tinha que ter cuidado com as minhas palavras, código espírito, né? Mas ela aceitou, porque ela já estava num grau de sofrimento muito grande. Ela falou, não, eu faço qualquer coisa para salvar meu pai e assim, para ver o que a gente pode melhorar no ambiente. E foi muito bacana, porque harmonizamos a ponta, ela teve que tirar o pai, mas o tempo até, porque não se vende um imóvel desse tamanho rápido. Então, ela tinha que ter um tempo que eles tinham que
os outros membros viver naquela casa e conviver naquele ambiente. Então a mesa foi super positiva para dar uma nutrida, para parar de acontecer episódios tão delicados, né? Então, assim, foi uma experiência muito forte para mim. E por incrível que pareça, gente, foi o meu primeiro caso. Eu falei com a minha professora, nossa, eu tô pegando o primeiro caso, assim. E ela falou, Adriana, é raríssimo, pode ficar tranquila que eu vou te supervisionar. Nós vamos fazer um trabalho muito bacana. Mas, assim, pode ficar tranquila, né? Eu já tenho muita experiência. Então, quando eu peguei um caso desse, todos os outros foram realmente muito mais leves, né? E realmente os outros eu não tive cargas tão baixas, né? Porque a zona letal é 0, né? Eu não tive mais, tô olhando aqui, cargas tão baixas, né? Tem a zona de câncer, que é 4.000. Zona degenerativa é 2.000. Você vê que a zona letal é 0, é abaixo da degenerativa. Então, o espírito realmente estava desencarnado, né? Assim, não tinha mais. É uma história que também a gente não tem que aprofundar, né? Se ela tivesse abertura para, por exemplo, vir na clínica e a gente constelar essa casa, eu poderia ajudar mais ainda. Mas ela me contratou só para a mesa e a gente ficou na mesa, né? Mas para saber a ancestralidade, né? Quando a gente busca, às vezes, do imóvel, houve, como eu disse, né? No caso até da minha professora, o inquilino dela, anterior a ela, tinha suicidado no prédio, né? Então, coisas mais fortes, assim, né? Assassinatos, enfim, brigas, enfim. Aí a gente tem que ter esse carinho, esse cuidado e essa delicadeza maior ainda, né? Porque a gente pensa, onde tem dor, onde tem sofrimento, tem dor. Onde tem sofrimento, tem dor. E essa dor a gente não tá aqui para julgar nem criticar, a gente tá para acolher e tratar, né? Então não é para criar estigmas, né? Nem fantasias. É saber que existe uma ferramenta que soluciona. Eu acho que o que mais a gente tem que pensar é que dá resultado. E isso é tudo, né? Porque você tá num ambiente sagrado que é a sua casa, onde você vai voltar, né, de um trabalho e vai se recompor, se energizar. Esse ambiente precisa ser acolhedor, precisa ser sagrado, precisa estar equilibrado, né? E são coisas simples. Tem alguns detalhes, por exemplo, determinados mudanças que a gente tem que fazer da cama, né? Alguns pontos aonde a janela é na mesma direção da porta, a gente tem que pôr um cristal ali com uma cordinha vermelha para equalizar, porque senão o que acontece? A energia entra e sai, entra e sai, entra e sai. Então fica um ambiente, esse código espírito fica fraco, né? Então é simples, a gente vai fazer a limpeza e vai pedir o cliente para colocar alguns detalhes, né? No teto, coisas tão simples, gente. Coisas simples de colocar no banheiro. É muito simples, né? Não é igual o Feng Shui, porque na própria mesa tem a harmonização do Feng Shui. Então, as mudanças são muito mais que eu faço do que propriamente no ambiente, né? Propriamente de mudança no ambiente, tá? Então, a gente consegue harmonizar muita coisa, né? Saber como é que tá o solo, saber as memórias de paredes, né? Saber a idade desse código espírito, o que ele precisa mesmo para se alimentar de energia. E é muito lindo, assim, a conexão bate, sabe? Com a história depois que a pessoa te procurou. E depois, na hora que você vai dar o feedback, ela vai confirmando algumas coisas que eu percebi na leitura da mesa, né? Então, esse restaurante que eu fiz por último mesmo, eu dando feedback, eu fiquei muito feliz. Porque é um código espírito, precisava só disso para, né, se reerguer nessa pandemia, assim, né, que gerou muito estresse em todo empresário, seja de qualquer área comercial. E foi muito legal perceber que ele é 121 anos e ele ainda tem muita energia, né, se nutre muito da energia da casa, do líder, dos alimentos, né?
Foi muito legal fazer. Inclusive os sócios, que são parentes, estavam em desarmonia. Foi muito legal a harmonia aqui. Inconscientemente, porque eu não tinha noção da limpeza tão profunda, genuinamente fez uma declaração de amor e a coisa harmonizou, né, o que precisava de harmonizar ali naqueles líderes do ambiente. Claro que tudo vai influir, né? A gente faz a constelação também das empresas e a gente sabe que as 3 leis do pertencimento, do equilíbrio de dar e receber da hierarquia funciona na área empresarial. Então é claro que se um funcionário está satisfeito, sente justo, equilibrado com o que ele faz e o que ele ganha, ele está mais harmonizado. Então isso vai diminuir, né, as memórias, as reclamações, o cansaço, tá justo. Então, quando o ambiente está sobrecarregado, que é comercial, tem muita memória de parede de funcionário, né? Às vezes o líder, o patrão não tá lá naquele momento, ou vira as costas e a pessoa tá falando. Isso tudo influencia na energia da empresa e do ambiente familiar também, né? Quem chega estressado e joga ali toda uma carga. Então é muito interessante, aconselho vocês a buscarem mais informação comigo ou no próprio Google, né? Hoje a gente tem acesso a muitas coisas, né? Querendo tirar dúvida, enfim. Mas estou totalmente disponível para tirar qualquer dúvida. A mesa Casa Viva e Casa Verde é muito simples, né? É uma conexão que vale a pena, né? Essa cliente da Espanha foi muito interessante, muito interessante. Ela me mostrou foto também, mas ela não tinha foto aérea, não precisava. E era muito antiga, era um lugar muito especial, muito sagrado, mas precisava, né, de uma cura, porque ela foi criada lá, os pais morreram lá, então só tem uma parte da família lá. Uma arquitetura maravilhosa, super diferente, as espessuras das paredes, assim, enfim, um laguinho, sabe? Uma coisa muito diferente, o interior da Espanha, bem rural, bem diferente, assim, sabe? Mas que foi muito bacana, né? Valeu super a pena e para os moradores também, para a energia de quem ficou, né? Para a energia de quem estava lá, dando continuidade a essa ancestralidade de antepassados, né? E agradecer, né? Era um código espírito, eu não lembro a idade, mas era muito, muito, muito antigo, né? Muito antigo. Então é isso, gente. Alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Também vocês podem me perguntar no direct também, se tiver. E quando necessário, quando eu vejo que há algo hoje, com a minha experiência da primeira mesa Zona Letal, quando eu vejo que há algo mais profundo de antepassado, eu convido o cliente a constelar o ambiente. Porque aí eu vou ter mais elemento através dos representantes para entender a ancestralidade daquele espaço, né? Porque às vezes só uma família morou no lugar, mas é de 300 anos, foi passando de geração em geração. Então é um espaço muito antigo. E de acordo, assim como são nas empresas, que houve os acordos e as separações, de como que a pessoa desencarnou, né, de acordo com o apego que essa pessoa tinha com aquele espaço material, enfim. E isso altera o código espírito também, tá? Então ele é um protetor, né? Pra gente começar a fechar, eu ainda tenho mais um exemplo. Eu não fazia Casa Viva, Casa Verde ainda, mas eu tive um restaurante japonês e tailandês no Santa Teresa. E, gente, era impressionante, porque acontecia muito fenômeno lá. Era pequenininho, 48 metros quadrados. E aí foi intuitivamente, teve uma pessoa que me deu algumas dicas, eu não tinha a mesa, eu tinha que fazer limpeza com sal grosso e com vela branca nos cantos todos, toda semana. Era fazer, as funcionárias ficavam impressionadas, porque eu orientava e toda semana eu estava no consultório, não podia estar lá, então elas faziam direitinho. Ela falou, Adriana, é impressionante.
é fazer e os clientes começam a chegar. A gente vê que tá caindo, a gente mesmo fala, nossa, tem que fazer essa semana a limpeza energética. E aí, na época, eu tive acesso a uma doninha que atendia no Alto Boa Vista, uma senhora muito especial, com um dom muito especial, e ela me ajudou também. Ela falou que o dono do imóvel, porque era assim, esse restaurante era em uma loja, aonde tinha a loja de frente, mas atrás do lote moravam vários familiares dessa mesma família. Vários, né? Em cima, embaixo, do lado, uma confusão. E ali tinha sido um armazém muito antigo do senhorzinho dono desses filhos. E essa senhorinha me contou que ele não aceitou a morte, né? Não aceitou sair, era a vida dele, o comércio dele. E ele não saiu de lá. Então você imagina, ele achava que era dono, devia espantar todo mundo, devia entender nada. E aí ela só equalizou, ela me ajudou muito nesse tipo de trabalho que não é o que eu faço, desse encaminhamento, mas eu não conhecia a mesa, e a mesa faz essa harmonização, né? Faz os encaminhamentos, vamos dizer assim, os tratamentos fazem esse encaminhamento automaticamente, sem eu ter que intervir muito. Mas o que me sustentou no tempo de sucesso que eu estive ali, no tempo que era o tempo de eu ficar, foi muito interessante fazer essa limpeza. E eu nem só varria com sal grosso, não, eu tinha que deixar um montinho em cada canto mesmo, né? E a vela branca ali, e a vela queimava, gente, de um jeito muito diferente. A gente põe uma vela branca para queimar, tipo assim, não ventava, ela ficava toda torta, ela sugava. Tinha vela que queimava assim, ó, tinha lógica, consumia a luz dela muito rápido, né? Então, um outro exemplo que bom que eu lembrei para poder fechar, mas eu realmente não tinha acesso à Casa Verde, à Casa Viva, então eu pude só usar minha intuição e algumas dicas do que eu sabia na época, que algumas pessoas me orientaram e que funcionou. Mas isso me desgastava, né? Vela já estava na lista do que tinha necessidade de ter no restaurante. Então, vela branca já era estoque, porque vela branca e sal grosso já tinha que ter estoque. Então, você vê que é muito desgastante quando a gente tem um ambiente. Claro que quando eu conheci, eu já saí de lá, não sei quem era o código espírito, como que ele estava e qual idade. Mas só desse dono do imóvel ter esse apego e estar lá presente já era muito significativo para as coisas não caminharem. E é interessante que eu saí de lá por um alvará de uma obra indevida, eu não consegui renovar o alvará e nunca ninguém conseguiu. Eu fiz tudo na prefeitura possível e eu não consegui renovar e esse imóvel está vazio até hoje. É muito comum no bairro Santa Teresa, eu moro próximo, já morei lá, casas antigas, imóveis que não vão para frente comercialmente. Coisas criativas, lindas, porque eu adoro esse bairro, né? Tem praça, tem todo tipo de alimento, de gastronomia, é boêmio, tem história, enfim. Tem música, tem o Clube da Esquina, mas tem lugares que é impressionante, não vingam mesmo. E um outro ponto na Floresta também, perto da igreja, tem uma rua que várias pessoas já me relataram que montaram clínica, montaram aula de música, salão, escola de música, e altos fenômenos aconteceram. E depois, conversando com algumas pessoas próximas do bairro, me falaram que ali era um cemitério. Então, muito antigamente, atrás da igreja, em volta da igreja, era um cemitério. Então, imagina, né? Não tem como esse ambiente tá 100% energeticamente harmonizado, né? E aí é uma outra história de cada um quando descobre, enfim, que pode acessar e a gente vê se tem jeito de harmonizar ou se vai cair naquela experiência minha, primeira vez de zona letal. Mas é isso, gente. Boa noite, muito prazer falar com vocês. Espero que eu tenha acrescentado uma informação, né? Que chegou a mim e que me ajudou muito, me ajuda a ajudar meus clientes, né? E que é eficaz, né? Que a gente não tem essa necessidade de fazer tanta limpeza
tanto incenso, tanta canela, né? Esse código espírito fica nutrido, ancorado as orações nele por 1 ano, né? E a gente tenho tido muito feedback da mudança depois deste tratamento, tá? E é isso, uma boa noite, obrigado pela presença de vocês. Quem quiser mandar por zap a sugestão do tema para a semana que vem, para segunda-feira, estou super aberta, né? Porque às vezes tem coisas que eu não pensei e vocês estão precisando, demandando dessa informação, tá? Fiquem à vontade, vai ser um prazer. Vai ficar gravado no IGTV, se vocês quiserem compartilhar, por favor, divulguem, porque é muito interessante o resultado da Casa Verde e Casa Viva, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.